Meus irmãos e irmãs, nós vamos seguir aqui refletindo um pouco mais sobre esse texto maravilhoso do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Hoje nós vamos dar um salto aqui nos textos, de modo a examinar uma passagem de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. É um texto em que Jesus repete o mesmo mandamento, a mesma ordem negativa, vocês vão ver, 3 vezes, insistindo quanto à importância do tema de que ele trata. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Esse texto é também muito impressionante pela quantidade de argumentos que Jesus lança para os seus discípulos, os seus interlocutores, para reforçar os seus mandamentos, ou o mandamento que ele aqui nesse texto repete por 3 vezes. O texto diz assim, você pode permanecer assentado mesmo, já ficaram bastante de pé, então nós vamos ler a partir do verso 25. Se você tiver alguém ao seu lado sem o texto da Bíblia, você, por favor, dê uma ajudazinha, de modo que todo mundo consiga acompanhar. Mateus, capítulo 6, do verso 25 em diante. Diz Jesus assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos e irmãs. Amém. Essa é a palavra do Senhor, palavra inspirada pelo Espírito Santo, infalível, incomparável palavra que o Espírito de Deus que inspirou esse texto seja o mesmo que lance luz no nosso coração para nós o compreendermos nessa noite. Por favor, feche os seus olhos um pouco mais para nós orarmos. Senhor bendito, obrigado por esse momento em que oramos, cantamos, nos cumprimentamos, nos saudamos em Teu nome, nos encontramos aqui. Obrigado também pela oportunidade de lermos a Tua bendita e inspirada palavra. Que Tu, por Teu Espírito Santo, nos ajudes a compreendê-la. Que Tu lances luz nos nossos corações, nas nossas mentes, para entendermos o que este texto nos quer trazer ao coração da Tua parte nessa noite, para o louvor da Tua própria glória entre nós. Pedimos que o Senhor faça cessarem todas as vozes, nas nossas almas, nas nossas mentes, nos nossos corações, todo tipo de ruído que, porventura, venha atrapalhar
essa comunicação que desejamos ter com o Teu Espírito Santo nessa hora. Que o Senhor nos ajude a termos a mente, o coração, a alma absolutamente desimpedidos para ouvirmos todos somente a Tua voz. Rogamos assim em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Gente querida, esse texto você conhece certamente bem, mesmo quem não lê a Bíblia regularmente, conhece essas imagens tão preciosas que Jesus usou aqui para tratar da ansiedade. Esse é um tema que é muito atual. Não sei se vocês sabem, é uma informação oficial e que vem da indústria de medicamentos aqui no Brasil. Essa é uma indústria das mais prósperas, é um segmento que vem crescendo absurdamente. Venda de ansiolíticos, de antidepressivos. E os números do mercado brasileiro indicam que esse é um mercado que movimenta quase 2 bilhões de reais por ano. No Brasil, 1 em cada 5 pessoas é usuário ou usuária frequente e habitual de ansiolíticos. Não sei se você sabia que esses medicamentos, como por exemplo o Rivotril e outros tantos, vendem mais no nosso país do que os analgésicos e pílulas anticoncepcionais juntos. Vende-se mais ansiolítico do que esses dois medicamentos. Se a gente fosse, talvez, dar um título aqui a essa meditação, com todo respeito a quem usa esses medicamentos que tão bem tem feito quando aplicados e dosados de maneira adequada a tanta gente, a gente poderia pensar que o texto poderia ser intitulado Além do Rivotril, porque Deus, por seu Espírito, por meio do Mestre, nos indica aqui na forma de um mandamento repetido 3 vezes que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida. Você viu aqui, o texto se abre indicando exatamente assim, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E Jesus prossegue dizendo, nem pelo vosso corpo. Mais adiante, no verso 31, Jesus enfatiza usando um termo similar e sinônimo, portanto, não vos inquieteis. E um pouco mais, no verso 34, ele reforça outra vez o mesmo mandamento, não é uma recomendação, não é uma opção, é uma ordem do Mestre, se dirigindo aos seus discípulos, ele reforça dizendo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por 3 vezes, o Mestre manda aos seus discípulos que não andem ansiosos. E a primeira surpresa impressionante desse texto é que, se Jesus dá um comando assim aos seus interlocutores, que eram seus discípulos, no sentido de não andarmos ansiosos, não nos inquietarmos com essas coisas de que ele trata aqui, significa dizer que é possível superar a ansiedade na vida, na alma, na mente, no coração. É possível, é uma possibilidade real, colocada por Jesus, pelo nosso Mestre, diante de nós, seus discípulos, é uma possibilidade real você viver sem ansiedade, você superar a inquietação que ameaça subjugar a sua vida e que tem a ver com essas coisas de que Jesus trata nesse texto. Jesus não trivializou a discussão, que é complexa, que não é nem um pouco banal, que diz respeito ao sono e a tanta gente que não dorme bem por conta da ansiedade. Não é uma questão trivial, torno a dizer. Mas Jesus ordenou por 3 vezes aos seus discípulos, não andeis
ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo. Portanto, diz o Senhor, à vista de vários argumentos que ele enuncia aqui nesse texto e que nós vamos ver, não vos inquieteis. E finaliza o seu raciocínio dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O que significa essa ordem de Jesus? É aquilo que Spurgeon, um pregador inglês, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, extraordinário pregador, que era conhecido como o príncipe dos pregadores, que viveu, morreu no século XIX. Ele dizia que era a trindade dos cuidados desse mundo. Não vos inquieteis, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Dizia Spurgeon, essa trindade constitui uma espécie de foco em torno do qual a vida de muita gente gravita, vive. O conselho, melhor dizendo, o mandamento de Jesus, diz respeito particularmente a esses três elementos. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para mim, para você, para os seus discípulos, não andeis ansiosos pela vossa vida, em torno dessas questões. Ele diz assim, esses elementos e a preocupação com esses elementos não podem subjugar vocês, não podem ser o foco da vida de vocês, não podem roubar as suas energias, a sua atenção, a sua vida, fazer do alvo da sua vida a busca em torno e a partir dessas coisas. Jesus queria indicar exatamente a mesma expressão que ele usou quando falou para Marta, vocês se lembram? Marta, Maria, as duas diante de Jesus, recebendo o mestre na sua casa, e Jesus disse para Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Que o mestre indicava para Marta é que ela estava super distraída, preocupada com várias coisas, eventualmente coisas lícitas e justas, mas que distraíam a sua mente, roubavam a sua atenção do que lhe seria essencial, que era a própria presença de Jesus na sua casa. Então, o que Jesus diz, quando determina aos seus discípulos, a mim e a você, não andeis ansiosos pela vossa vida, diz o Senhor, não permitam que essas coisas virem o alvo das suas existências, da sua caminhada, não se deixe roubar, não permita que essas coisas, a busca da comida, da bebida, do vestuário, coisas que têm o seu valor e de que nós dependemos em última análise para vivermos uma vida digna e boa, mas não permitam jamais que as preocupações em torno dessas coisas monopolizem a atenção da sua existência, da sua vida. Não vivam oprimidos, obcecados, amassados por conta das preocupações em torno desses elementos. Mesmo texto que Jesus usou, na verdade, a mesma expressão, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, que ele usou para indicar de um tipo de semente, na parábola do semeador, Lucas capítulo 8, semente que caiu entre espinhos, e disse o Senhor, os espinhos representam os cuidados e as preocupações com esse mundo, e com as riquezas, que acabam devorando a alma e o coração daquele subjugado por tais preocupações e tais cuidados. Interessante, meus irmãos e irmãs, que não sei se ocorre ao coração de vocês nessa reflexão, é que a ansiedade não é monopólio dos ricos, também não é monopólio dos pobres, que tem pouco, e alguns que têm pouquíssimo, nem dos que têm uma vida estável. Na verdade, é o tipo do veneno que ataca a alma, o coração, as emoções, o espírito de todos indistintamente. Nesse discurso de Jesus, e a gente saltou aqui algumas partes, o texto faz conexão àquilo de que Jesus tratara anteriormente. Você viu no verso 25,
por isso vos digo. É uma conexão direta com aquilo que Jesus havia tratado anteriormente. Jesus vinha falando sobre o perigo das riquezas, da dualidade, de devoção. Impossível devotarem-se simultaneamente a dois senhores, disse Jesus. E emendando esse discurso, diz o Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui o mestre passa a demonstrar logicamente a razoabilidade do seu mandamento. De modo impressionante, você vai ver comigo, Jesus elenca 5 fortíssimos argumentos, lógicos argumentos, tanto que Jesus apela para o bom senso, para a inteligência, para a observação, para a consideração lógica dos seus discípulos. É verdade que a lógica dos discípulos, que só cabe no ambiente do reino de Deus e para os seus discípulos. São 5 os argumentos de Jesus, e nós vamos ver um por um desses argumentos aqui, anunciá-los, em seguida nós vamos orar juntos. Primeiro lugar, diz Jesus, o sentido e o valor da vida de vocês, discípulos, é muito maior do que comer, beber ou vestirem-se. Verso 25, diz o Senhor, apelando para o valor da nossa vida. Verso 25, parte B, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O primeiro argumento de Jesus, irrefutável, na lógica própria dos cidadãos do seu reino, é que a vida tem que ser muito mais do que essas coisas que tem o seu lado, que tem o seu lugar, das quais nós dependemos para viver uma vida minimamente digna. Mas diz Jesus, a vida é muito mais do que comida, bebida e vestuário. Talvez você venha dizer assim, pensando no seu coração, bom, mas definitivamente essa não é a minha situação. Mas no final das contas, boa parte das nossas inseguranças, especialmente num ambiente assim, como o que a gente tem vivido nesses dias, de muitas incertezas, quanto ao presente, mais ainda quanto ao que virá, quanto ao que há de ser, das nossas vidas, dos empregos, do trabalho, da liderança do nosso país. Num ambiente assim, sem dúvida, todos nós estamos super expostos à ansiedade e à inquietação na nossa vida e no nosso coração. E diz Jesus, não reduzam as suas vidas, o valor da sua existência, a esse tipo de coisas materiais. Comida, bebida e vestuário. Se você vir a tônica dos anúncios, por exemplo, de televisão, dos comerciais de jornais, de revista, das revistas, o apelo é o tempo todo para elementos que visam dar mais conforto à nossa existência, e não exatamente a sua existência emocional, espiritual, a sua vida interior, mas ao nosso corpo, a nossa vida física, por assim dizer. E diz Jesus, a vida é muito mais do que estas coisas. Porventura, não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Primeiro argumento de Jesus, não reduzam o valor das suas vidas a estes elementos materiais. É o mestre indicando que nossa vida foi criada pelo Criador com um propósito super específico, que haverá de ser garantido por sua graça e por seu poder. Que este propósito estabelecido por Deus para a nossa existência não poderá ser frustrado. Nossa vida vale muito mais do que estes tais elementos em torno dos quais boa parte das existências acaba se dando e acontecendo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, diz o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 32, é um texto extraordinário, em que Paulo diz o seguinte: ora, o Senhor,
que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós, graciosamente o entregou, porventura não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? O Senhor que não poupou o seu próprio Filho, ao contrário, o entregou para nossa salvação, não dará com Jesus ao seu povo e aos seus filhos graciosamente todas as coisas? É o primeiro argumento do mestre. Mas o Senhor prossegue, usando os elementos da natureza, verso 26, para dizer assim: observem o que se passa na natureza, observem as aves dos céus. É Jesus dizendo: olhem atentamente, reflitam, pensem no milagre que se passa à sua volta o tempo todo, a cada dia. Observem as aves dos céus, diz o Senhor, não semeiam, verso 26, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O segundo argumento de Jesus diz respeito à nossa relação com Deus. Ele diz assim: as aves são sustentadas pela providência divina, providência geral de Deus. Vocês têm uma relação com o Pai, que é a relação filial. Vocês, cidadãos, cidadãs do reino de Deus, valem muito mais do que as aves, porque vocês são filhos deste Deus bendito, Criador e Pai, que vela pela vida de vocês. Valem vocês muito mais do que as aves. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É Jesus me chamando à lógica de filho de Deus, para descansar na sua providência e na sua graça. A providência é específica, dirigida na direção da segurança dos seus próprios filhos. Valemos muito mais do que as aves, das quais Deus cuida o tempo todo. Diz o Senhor: elas não ajuntam, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Diz o Senhor: vosso Pai, o nosso Deus, o nosso Pai, que sustenta estas aves, nos haverá de sustentar por conta da nossa relação de seus filhos. Pense se seria concebível, se seria razoável alguém que tem alguns animais de estimação, cuidar desses seus animais de estimação e negligenciar o cuidado dos seus filhos. Eu sei que há muita gente que tem animais de estimação tratados como filhos, não é verdade? Trata bem do cachorrinho, do gato, bota roupa, não sei se é o seu caso. Ontem eu vi uma foto de um cachorrinho de estimação gigantesco, que mostraram aqui na saída do casamento celebrado pelo pastor Josué, um cachorro diferente, parece que argentino, enorme, e desses que as crianças gostam muito, muito mansinho e tudo mais. Mas por mais que alguém que ame os seus animais, trate bem deles, se tratar de um pai, de uma mãe, de mínima razão e de normalidade, não faria o menor sentido tratar bem dos seus animais de estimação e negligenciar o cuidado com seus próprios filhos. É essa a lógica cristalina do mestre, para dizer: o Pai Celeste cuida das suas criaturas como as aves, que não colhem, que não plantam, tem um modus operandi de sustento todo especial, garantido e bancado pela providência divina. Quanto mais vocês, que são seus filhos, serão o tempo todo objeto do seu dileto cuidado, da sua bênção e do seu favor. O Senhor prossegue dizendo:
verso 27. Vejam a lógica do mestre. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em primeiro lugar, Jesus argumenta com seus discípulos dizendo o seguinte: olha, a vida de vocês vale muito mais do que as vestes e do que essas coisas que eventualmente são foco da existência de tanta gente e que são o objeto ou a causa fundamental das suas ansiedades, da sua inquietação, das suas preocupações. Em seguida diz o Senhor: vocês são filhos, vocês têm uma relação com Deus que é de pai para filhos, de filhos com seu pai. Valem vocês muito mais do que as aves. Em terceiro lugar, diz o Senhor no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vejam, meus irmãos e irmãs, novamente, como Jesus raciocina de maneira tão singela, mas tão objetiva e direta. Ele diz assim: a preocupação de vocês, a nossa preocupação é absolutamente ineficaz, só produz doença, só produz enfermidade. Mas do ponto de vista do curso da nossa existência, e aqui há duas possibilidades de interpretação, talvez Jesus se referindo aos nossos dias, ao tempo da nossa vida. Essa é talvez a interpretação mais própria a esse texto. Nossas preocupações não poderão nos acrescentar um minuto sequer no tempo por nós, para a nossa vida, determinado pelo nosso Criador. Claro que você deve se cuidar, ter uma alimentação mais saudável, de preferência fazer exercícios regularmente, dormir bem, tratar bem da sua vida, na expectativa de ter uma vida de qualidade superior. Mas definitivamente, os seus cuidados, os meus cuidados, os nossos cuidados, sobretudo esses que têm a ver com as nossas ansiedades e inquietações, não têm o poder de acrescentar um minuto sequer na nossa existência. Vocês não acham que isso é absolutamente lógico e fácil da gente entender? Gente que é cidadão, cidadã do reino de Deus. Vários de vocês que leem os jornais habitualmente devem ter visto o que aconteceu bem recentemente, e esses exemplos se multiplicam diariamente diante de nós. Um ex-executivo da Vale do Rio Doce, chamado Rogério Anelli, sofreu um acidente num jatinho, bimotor, alguma coisa assim, com toda a sua família, muito recentemente, 1 mês, 2, 3 meses atrás. E toda a família faleceu naquele acidente trágico, dramático. Um homem brilhante, carreira de negócio super bem sucedida, certamente vivendo uma vida, imagino, minimamente saudável, dadas as suas condições pessoais, e de repente, do nada, contrariando certamente todo o seu planejamento de vida, de carreira e de existência e de família, sua vida foi, a vida de todos eles, abreviada abruptamente. O que Jesus argumenta nesse ponto é o seguinte: as nossas ansiedades não são, de modo algum, eficazes no sentido de acrescentarem vida à nossa existência. Não acrescentam um dia sequer. E se a interpretação fosse a do côvado, da estatura de Jesus, menos ainda. As nossas inquietações e ansiedades não teriam o poder de acrescentar 40 e poucos centímetros à nossa estatura. Seria um absurdo pensar numa situação dessas. Prossegue o mestre no verso 28, raciocinando, lançando mão dos elementos da natureza. Diz ele, um quarto argumento do Senhor contra a ansiedade e a inquietação: considerai como crescem os lírios do campo. Aqui o apelo de Jesus, ele em primeiro lugar havia dito: observai as aves do campo, como se chamasse os seus discípulos: pensem, olhem atentamente o que se passa
na natureza com as aves do céu. E aqui ele insiste em dizer: reflitam profundamente, meditem nesse milagre extraordinário da natureza, como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Que argumento é esse de Jesus? Ele diz assim, ele lança a mão daquela fama extraordinária, da glória proverbial de Salomão, comparada com a beleza, com o esplendor, com o resplendor de flores, como o lírio. Ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com esses lírios do campo, que não tecem, não trabalham, não fiam, não confeccionam a sua própria roupa, mas Deus os veste de maneira extraordinariamente bela e gloriosa. Nem Salomão se viu vestido assim, com tanta beleza e tanta glória. Mas diz o Senhor, estas flores belíssimas se perdem, têm existência temporal e efêmera. Vocês não. A vida de vocês é imortal. Vocês haverão de viver por toda a eternidade. E o Senhor haverá de vesti-los para a eternidade. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O argumento do Senhor é o seguinte: Deus veste de maneira belíssima, lindíssima, a natureza, as flores. Qualquer de vocês que tem um jardim na sua casa, como eu tenho, modesto, não muito bonito, não muito florido, mas razoavelmente bem cuidado, nesse nosso verão de sol causticante, sabe que beleza extraordinária há nas flores, que milagre extraordinário, e Jesus lança a mão desse milagre espetacular da natureza, garantido por sua graça, por seu poder, por sua provisão e pela providência, para dizer, estas belíssimas flores têm existência efêmera, supertemporal, vivem hoje, existem hoje, e amanhã são todas lançadas no forno. Deus as veste desta forma, quanto mais a vocês, que têm existência imortal, estão sendo preparados para a eternidade. E finalmente, no verso 34, Jesus lança um último e definitivo argumento contra a ansiedade e as preocupações que ameaçam devorar a vida, inclusive dos seus discípulos, mente, as emoções, a alma, o coração, tornando-se o alvo, o foco que monopoliza eventualmente a nossa existência. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos irmãos e irmãs, nem todas as nossas preocupações e inquietações dizem respeito ao futuro, mas é possível afirmar, e se você for refletir um minutinho aí no seu coração, talvez você venha concordar com essa afirmação, de que a maior parte das questões que afligem o nosso coração, que nos inquietam, que nos deixam ansiosos, que tiram o nosso sono, tem a ver com as expectativas do futuro. E o que Jesus diz aqui nesse ponto é o seguinte: não sejam insensatos, não sejam tolos, de um lado, antecipando do futuro para o presente, algumas preocupações, algumas questões que eventualmente jamais vão se concretizar objetivamente no presente da vida de vocês. Não tragam a abstração do futuro para o presente das suas vidas, de modo que isso infernize a cabeça, a mente, a alma, os sentimentos, as emoções de cada um de vocês. Na mesma lógica de Jesus, o seguinte: se essas coisas, raciocínio implícito na afirmação de Jesus, se essas coisas que tornam vocês ansiosos, as que têm a ver com as expectativas do futuro, vierem a se realizar,
toda a ansiedade presente em relação ao futuro terá sido apenas uma espécie de duplo sofrimento. O processo que agrega sofrimento é o que Jesus diz: basta a cada dia o seu próprio mal. É uma tolice enorme viver afogado em ansiedade, em inquietações a respeito das coisas que estão no futuro da nossa vida. É como se alguém dissesse para nós: não se preocupe, talvez isso jamais venha a acontecer. Eu não sei como é que você se sente no seu coração, na sua alma, na sua vida, na sua memória. Esse texto oferece para a nossa vida algumas indicações muito claras de um modus operandi do coração que se deixa aliviar pelo Espírito de Deus das ansiedades. E disso a gente poderá falar um pouco mais adiante. Mas eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Dia das Mães, não que as mães sejam mais ansiosas do que os pais, não que as mulheres sejam mais dadas à ansiedade do que os homens, não sei se existe algum tipo de estatística nesse sentido, e alguns elementos que a gente poderia dizer são muito mais nobres do que o básico da comida, do vestuário, da bebida. Por exemplo, no coraçãozinho das mães, muitas preocupações associadas aos seus filhos. Não que minha mãe, tão preciosa e querida, fosse ansiosa, não era, mas eu me lembro de muitas noites em que, no tempo da adolescência, da juventude, dos filhos, alguns nem sempre com a vida muito comportada, faziam algumas noitadas, tempo em que os pais não dispunham de celular. Eu não sei se era melhor ou pior, mas hoje pelo menos a gente pode trocar com os filhos SMS e WhatsApp, alguma coisa assim, dá para controlar um pouquinho mais e ter um pouco mais de segurança a respeito do paradeiro das crianças, dos filhos, dos jovens, dos adolescentes. Não sei se é bom ou se é ruim, não sei o que a garotada acha disso. Espécie de GPS instalado em você o tempo todo, seu pai, sua mãe, vigiando. No tempo dos meus pais, com filhos adolescentes, não havia celular. Então, nesse sentido, a agonia era um pouco maior, quando os filhos atrasavam mais do que a hora aprazada e combinada. E eu vi algumas vezes o que se passava na minha casa, que era um fenômeno interessantíssimo. Minha mãe acompanhava a chegada dos filhos na sala, em geral orando, de joelhos, pelos filhos. Meu pai, que orava intensamente também pelos filhos, acompanhava a chegada dos filhos dormindo. Ia para o quarto, ia dormir gostosa e serenamente. Minha mãe preferia esperar, gastando tempo ali em oração. Não era exatamente por ansiedade, era por preocupação. Mas meu pai preferia dormir e acordar um pouquinho mais cedo e orar constantemente pelos filhos. Não sei como é que você se sente hoje, nessa noite. As mães, com seu coração, às voltas com tantas coisas, os pais da mesma maneira. Torno a dizer, esse é um cenário de muitas incertezas na nossa vida, no coração da nossa gente. Isso toca muito de perto a todos nós. E Jesus dá-nos um mandamento, insisto em dizer para vocês, que se repete por 3 vezes num trecho curto, a indicar da gravidade desse problema na nossa vida, no nosso coração, nas nossas emoções. Se fosse um problema trivial, o mestre não gastaria tanto da sua lógica argumentativa para subsidiar o mandamento que ele repetiu aqui nesse texto 3 vezes. Não andeis ansiosos, não se deixem subjugar, não permitam que a agenda da vida de vocês, suas emoções, suas energias, gastem-se nessa busca, nessa procura de comida, de bebida, de vestuário, de segurança material, enfim.
E não se trata aqui, nesse ponto, pelo menos do texto, de uma busca por luxo, por riquezas, ou qualquer coisa nesse sentido. O mestre havia tratado um pouco antes desse problema, desse veneno na alma dos seus discípulos. Aqui, diz o Senhor, não se deixem subjugar por essas preocupações.